cantar o 459. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que das montanhas. Quando o socorro desce, mostre Deus não falhará. De Deus muito firme são as promessas, vai dando tudo, não falhará. Ouvindo certa, mas as promessas virarão. Se aperte fora dos teus apelos, nas suas promessas descançarás. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te dá. De Deus muito firme são as promessas, vai dando tudo, não falhará. Se Deus espera, ouvindo certa, mas as promessas virarão. Não embriague, sente a vida, nem queira a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida da vida. De Deus muito firme são as promessas, vai dando tudo, não falhará. Se Deus espera, ouvindo certa, mas as promessas virarão. Promessa firme, que ao céu de gozo virão levar-nos o Rei Jesus. Ele não altente, é corajoso, para a coroa. De Deus firme são as promessas, vai dando tudo, não falhará. Se Deus espera, ouvindo certa, mas as promessas virarão. Aleluia, suas promessas são firmadas sobre um fundamento sólido, elas são imutáveis. Foi o Senhor quem fixou elas, e elas são para você e para mim. Glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos Salmo de número 150. Vamos colocar pé para isso. Esses são, na verdade, como outros vários, são, a grande maioria, né, são louvores. E para quem canta um louvor assim é porque ama a Deus. Quando você adora, esse louvor vem do fundo da tua alma. Isso demonstra teu amor para com Deus. E esse salmo é um hino final de louvor. A criação de Deus, diz o tema, o louva em todos os lugares e por tudo. Se todas as coisas louvem a Deus, que diríamos nós? Devemos adorá-lo, devemos glorificá-lo, com certeza. Eu gostaria de ler junto, no final de cada versículo, você juntamente comigo vai dizer glória a Deus. Amém? Vamos lá? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai
no firmamento do seu poder. Glória a Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Glória a Deus. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e a harpa. Glória a Deus. Louvai-o com abufe e com flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas. Glória a Deus. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Glória a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. 3 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, eu estava meditando nesse salmo e me surgiu uma história de muitos anos atrás. E eu pensei no amor de Deus para conosco. E nós, quando adoramos, nós, quando citamos um salmo, ou o autor que fez esse salmo, ele só podia estar inundado de amor. Ele queria louvar a Deus, queria glorificar a Deus. E eu me lembrei de uma história de um vizinho meu. Eram 2 famílias, família Arndt e família Miller. A família Miller eram católicos, e lá os católicos são praticantes. E a família Arndt era uma família evangélica, luterana, parece que era luterana. E um dos moços dessa família Arndt, ele passou a gostar da filha do senhor Miller. E esse Miller, ele vendeu a sua propriedade ali no sul e ia mudar para o Paraná. E aquela história ficou registrada como Romeu e Julieta da Vila 7 de Setembro, lá no Rio Grande do Sul. E esse moço estava tão encantado, e ela também para com ele, era uma paixão assim, fora de série, dava morte. E ele queria ir junto com essa família, esse rapaz. O nome dele é Oscar. Faz mais ou menos uns 7 anos atrás, eu estive no Paraná, em Nova Santa Rosa, eu e meu irmão, e eu encontrei ele lá. E aí meu irmão falou, não adiantou eles se cercar para não ir, não casar com essa moça. Ele falou, pois é. E lá ele está bem de vida, ele tem um hotel, nós nos hospedamos no hotel, Donos e Terras, e tem uma família bonita, família feliz. E o que aconteceu, irmãos? Antes da mudança, os dias antes, esse moço sumiu, ele desapareceu. E aí a família Arndt começou a buscar por ele e queria achá-lo, e deu polícia, o negócio virou uma coisa. Aí descobriram que no caminhão da mudança tinha se feito um caixão, colocado serragem, pó de madeira, e ele iria dentro daquele caixão junto para o Paraná. E aí foi desvendado o negócio, e o rapaz ficou escondido no meio do mato, quase que 2 dias, um dia para o outro, para depois embarcar nesse caminhão de madrugada e ir embora para o Paraná. E foi frustrada a sua saída, foi frustrada a sua fuga. Mas depois de muitos dias, ou alguns dias, ele fugiu do mesmo jeito. Ele foi embora e foi para o Paraná. E casou com essa moça e formou uma família. E a gente conversando com ele, graças a Deus, estamos todos bem aqui. Graças a Deus, Deus nos abençoou neste lugar. Eu vi isso. Que amor, que dedicação, de um pelo outro. E estão juntos até hoje, mais de 70 anos, 70, sei lá, estão juntos até hoje. E eu fiquei meditando nesse salmo. Falei que o salmista, quando escreveu esse salmo,
Imagina dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, é aqui na igreja. Mesmo de repente você não expressa com a sua boca, mas o seu coração ele precisa estar voltado para Deus, de querer adorá-lo, para sentir a sua presença, querer ouvir a sua voz. E no verso 2 ele diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Você pode ver o tamanho de Deus, você pode contemplar o tamanho de Deus. Esse universo é uma imensidão, essas coisas que Ele fez são grandíssimas, maravilhosas. Imagina o tamanho do teu Deus, do nosso Deus. Verso 3 diz: louvai-o com som de trombetas e flauta. Esse flauta em algumas traduções diz com danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Eu imagino aquele negócio que bate aí e fala: puxa vida, isso só tem ritmo, outra coisa não tem, né? Porque o som é sempre a mesma coisa. O violão não, a guitarra, outras coisas. Elas mudam de som, mudam de tonalidade, elas dão a riqueza para a música, né? E de repente você olha assim: mas eu não tenho voz, eu não tenho melodia, eu também não tenho, mas eu louvo a Deus. É assim o símbolo, né? Ele não tem melodia, mas ele louva a Deus. E o quinto verso diz: louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altos, sonantes. E aí no verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego. Você tem fôlego? Faz assim. Tem fôlego. Tem fôlego. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então vamos louvar nessa noite, mesmo calados. De repente tem um momento de oração, de adoração. Louve o nome dele. Adore o nome dele. Porque Ele está presente, Ele está em nosso meio. E Ele quer ser adorado. E Ele precisa e merece ser adorado. Amém? Amém. Irmã Maria, a senhora tem a oportunidade de dar um testemunho que a irmã não pôde estar no domingo passado. Cada um tempo foi, por favor, vem aqui, irmã. Porque uma moça pegou férias e eles pegaram uma menina, a moça pegou e pediu a conta, né? Então é só minha filha para fazer serviço de quase 3, né? Ele saiu para trabalhar, fez semana passada. E eu sempre olho assim, tem aquele salmo que fala assim, né? Olha o salmo do 31 e também o 130, né? O 121 fala a porção. Mas tem um salmo que fala assim: nem sequer o osso do meu corpo se quebrará. Então, ela saiu para trabalhar. Quando ela com um pouco, passou um pouco, chega minha filha toda sanguentada, né? Cheia de sangue, apavorada, e ela não pode ver sangue, porque ela tem assim, trauma de sangue, sabe? Inclusive, quando a minha vez estourou uma vez, ela quase desmaiou e eu toda cheia de sangue, e ela ficou passando mal, né? Sangue e depois injeção. Aí, chegou assim, fomos lá, fui dar para o socorro, mas o meu agradecimento é esse, porque mesmo ela caindo, ela machucou aqui, né? Levou ponto, assim, por 2 dias para casa. O médico ia dar 8, mas ela não quis, porque ela falou: eu sei que a filha precisa de mim, né? Eu pego esse 2 dias, mas sábado, domingo, né? E levou ponto assim lá, ela falou que para ser de Deus mesmo. O médico tão bom, deixando ela calma, e ela falou que tinha trauma de injeção, aí tem que dar anestesia, tudo. Mas ela falou: olha, foi uma bênção aquele médico, a enfermeira, tudo, né? Aí teve que se dar conta, mas ficou assim, arranhou aqui, né? Aqui do outro, no pé, também tudo. Mas do jeito que ficou o pé dela preto, não quebrou um osso do corpo dela, porque ela escorregou por ferro na calçada, só que ela saiu deslizando, aonde ela bateu aqui. Mas o meu agradecimento é ao milagre disso aí, dela ter caído
mas o osso dela não quebrou, porque tem quebrado das mãos, aqui, e o joelho também, e o pé. E assim, Deus ele é fiel, porque a gente ora, né, que eu oro o Salmo 16, que fala para Deus guardar todo dia minha vida. E ele guardou, porque graças a Deus fez uma coisa simples, né? Que é que podia ter sido pior, tá bom? Então a oração, ela é válida. A gente ora e não sabe que lá na frente a gente orou e Deus veio e fez um milagre. Eu agradeço a Deus porque ela não quebrou nenhum osso do corpo dela, tá? Meu agradecimento é isso, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Mocidade, pode estar louvando a Deus com o hino agora. Pode ser, irmãos. Amém. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, meus irmãos? Thank you.
Glória a Deus. João Paulo, por favor. Pastor, irmãos, eu troquei de óculos, ainda estou acostumando ainda. Tá? A gente se equilibrar no degrau ali é... Irmãos, primeiramente, quero agradecer a Deus, porque Deus abriu as portas de emprego do meu filho, né? Jovem, primeiro emprego, é difícil, né? Alguém oferecer a oportunidade. Então eu louvo a Deus, que é um culto de louvor, né? Que está falando bastante, ele está falando de devolver a glória para Deus, né? Deus é digno de toda adoração, do nosso reconhecimento, tudo que Ele tem feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor faz maravilhas, né? O Senhor não nos retribui, irmãos, por nossas falhas. E Deus tem sido bom. Deus abriu as portas, deu tudo muito certo, foi dando as coisas, foi rápido, e as coisas correndo de acordo, e tudo avançando, prosperando, e Deus abriu, e eu estou muito feliz com Deus, grato por Ele. Queria também falar aos irmãos, né, semana eu vendo na internet, eu tive uma notícia assim, que deixou até meio triste, quando eu vi a noticiada a morte do irmão cientista, né, Adalto Lourenço. Eu não sei se os irmãos acompanham ele, um físico cristão, defensor, né, do criacionismo. Ele era um homem corajoso, porque no meio científico, se alguém defende isso, ele é ridicularizado perante os seus amigos, né, perante seus companheiros de ciência. E ele era uma voz, irmãos, que defendia Deus, né, para os seus colegas de profissão, né? Um homem, um presbítero, além de cientista, físico, brilhante, era presbítero, um homem temente a Deus. Você via nas palavras dele, tudo que nós cantamos aqui hoje, irmãos, você via na voz dele, ele falando. Ele, pela formação dele, irmãos, ele reconhecia o louvor de Deus na criação. Ele reconhecia o louvor de Deus na bondade com o ser humano, na salvação dos homens. Então, irmãos, quando eu li e senti, a palavra de Deus fala, né, que o Senhor é preciosa, é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu estava lendo também o Salmo 133 hoje, com bom e consolável que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, não conhecia ele, mas algo nos une, né, irmãos? Você não conhece a pessoa, mas você tem um Espírito, o Espírito Santo é o mesmo, né, que atua em um, atua em outro, e faz essa ligação. O Espírito Santo é o elo, diz a palavra de Deus, da nossa unidade, né? E por fim, irmãos, a palavra que o pastor cantou, aquele homem confessava que Deus é digno de louvor de tudo isso. Os jovens falam, tudo é para Ele, tudo é por Ele, né, irmãos? Então, olha, irmãos, que homem de Deus, temente a Deus, ele está com Deus, está bem, morreu jovem, 60 anos, mas a gente sente, né, irmão? A gente não conhece, não tem aquela convivência, mas, que nem eu falei, nos une, né, irmãos? Nós cristãos temos que ter esse sentimento de apreço, irmãos, de apreço. Se a gente tem, irmãos, ainda um sentimento de apreço por quem nós não conhecemos, imagina por quem nós aqui estamos convivendo constantemente, né? Juntamente, sempre louvando a Deus, né, irmãos? Então deve haver dentro de nós. Então é um dia que eu agradeço a Deus, né? Aqui eu dou um testemunho perante Deus, que eu agradeço a Deus pela obra que Ele fez, e comunico à igreja esse pesar, né, falecimento do nosso irmão, né? Não sei se os irmãos conhecem, mas eu procurem conhecer a obra dele, Adalto Lourenço. Ele tem livros escritos, muitas entrevistas, né, defendendo o criacionismo. Amém, irmãos? Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Você que tem pedido de oração, necessidade, você que está enfermo, vem aqui à frente, vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, pedindo a Deus. O Gilberto não está pedindo as pessoas. Se você tem necessidade de orar por alguém da sua família, venha também, não importa de trabalho, Deus pode todas as coisas.
E eu estou sentindo Deus falar conosco nesta noite. Deus está falando comigo. Deus quer operar no nosso meio. Deus quer tratar no nosso meio. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento poder abrir o nosso coração diante da Tua presença. Somos falhos, somos pecadores, reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, mas carecemos de estar junto a Ti, carecemos de louvar o Teu nome, carecemos de exaltar o Teu nome, carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos da Tua presença gloriosa. Pai querido, Tua palavra nos diz que Tu conheces a nossa estrutura e Tu te lembra que nós somos pó. Pai de amor, Deus de misericórdia, sei que Tu olhas para cada um de nós com carinho, com amor, através de Jesus Cristo, como morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vitória. Pai querido, fortifica-nos, une-nos, levanta-nos, alicerça-nos, ó Pai querido, nas Tuas promessas que são gloriosas. Sabemos que elas são gloriosas, que elas são para Teus filhos, que são para aqueles que creem, que são para aqueles que Te buscam, que são para aqueles, ó Pai querido, que se aproximam de Ti. Entra com Tua provisão nestes lares, alcança estas famílias, alcança, meu Deus, agora com a Tua provisão, quebra a cadeia, quebra o laço, em nome de Jesus. Alcança, meu Deus, essa situação que está sendo apresentada diante de Ti. Alcança esta vida que está enferma. Entra com Tua provisão, meu Deus, com Tua mão poderosa, com Tua mão que cura e liberta. Move as Tuas mãos, que haja alegria, que haja esperança, que haja renovo esta noite. Possamos sair daqui abençoados, renovados pela vitória, pela esperança da vitória que vem das Tuas mãos de poder. Move as Tuas mãos, meu Deus, neste lar, nessa família, neste filho, nesta filha. Move as Tuas mãos na vida destes pais, move as Tuas mãos na vida da Tua igreja, move as Tuas mãos, move as Tuas mãos poderosas, que cura e liberta, que dão vitória para aquele que crê, para aquele que espera em Ti. Em nome de Jesus, é para a Tua glória é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Aleluias. Amém. Aleluias. Adore a Deus. Tu queres estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar.
pedidos aqui de oração que eu esqueci, apresentando no final, oração por Rosa e Antônio, enfermidade. Também oração por Edith, doença cardiológica, está na UTI. Também queria pedir oração pelo Tom, que ele vai estar embarcando às 9 horas hoje para a Alemanha, a serviço, vai ficar uma semana lá. E sempre uma aventura, né? Apesar que vai com outras pessoas, mas parece que nenhum deles ainda saiu do país, né? Então, Deus dê graça. Eu queria dar os avisos, quando nós vamos estar orando pelos aniversariantes. Quero lembrar a igreja que terças-feiras de manhã, às 8 horas da manhã, nós temos oração aqui na igreja. A partir das 8 horas, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos estudo bíblico e oração. Às quintas-feiras também, pela manhã, às 8 horas da manhã, nós temos oração. E sexta-feira, às 20 horas, nós temos culto com pregação da palavra. Sábado, nós temos ensaio às 18 horas com os irmãos de varões. Às 19h30, culto de aniversário da igreja. Irmãos, eu gostaria que vocês estivessem aqui, sábado, tá? Além da palavra, que eu creio que vai ser boa, Deus vai falar conosco. Não deixe de vir, irmãos. Venha à casa de Deus. Venha prestigiar esse dia e adorar a Deus, né? Nós estamos há 39 anos, desde a igreja de lá e aqui, da Gregória Schinger, e nós precisamos, além da tua ajuda, uma oração, estendendo a mão, contribuindo também com a tua presença. Ela é fundamental e está conosco. Sábado e domingo, nós sábados temos o pastor Josué lá de Lins, que vai estar pregando. Samuel Jaqueline também vai estar junto. E domingo nós temos nosso irmão pastor Alexandre, que vai fazer o encerramento. Então, venha estar conosco, não deixe de trazer alguém. Domingo de manhã, nós temos oração às 8h30 da manhã, e às 9h30, escola bíblica dominical infantil. Às 18 horas, o culto da família. E a continuação, como eu falei já, do aniversário da igreja. E nós estamos orando pelas nações, continuamos orando pelas nações. Se você deseja um culto no seu lar, só nos avisar. Eu estava esquecendo que as irmãs e os varões vão louvar, né? Vamos adorar então Deus com os varões. Paz do Senhor, irmãos. Amém. comodismo é total, só se vê gente chorando.
tristeza te causou, se o amigo te deixou, ainda existe solução. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Oh não, só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor, vem acender a chama assim, a chama do primeiro amor, fortalecer quem está fraco, fortalece o nosso ser, vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Se o mundo só tristeza te causou, se o amigo te deixou, ainda existe solução. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Oh não, só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor, vem acender a chama assim, a chama do primeiro amor, fortalecer quem está fraco, fortalece o nosso ser, vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor, vem acender a chama assim, a chama do primeiro amor, fortalecer quem está fraco, fortalece o nosso ser, vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor, vem acender a chama assim, a chama do primeiro amor, fortalecer quem está fraco, fortalece o nosso ser, vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias. Amém. Oxalá seja essa a nossa oração sempre, né? Eu quero chamar aqui na frente os irmãos que aniversariaram para nós orarmos. Vanilza Alves da Silva, Débora Gonçalves Coleto, eu acho que é isso, né? Gonçalves Coleto, Dalva Bego Silvestre. Vamos orar por essas pessoas que completaram mais um ano de vida. Que Deus venha abençoar. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela vida das tuas servas, meu Deus. Que bênção, meu Deus, é viver mais um ano de vida que o Senhor nos dá. Porque as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso dono, tu és o nosso Senhor. Glórias a ti por isso, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos, abençoa, Senhor, a Vanilza, abençoa ela no seu trabalho, abençoa a sua família, meu Pai, os seus caminhos, meu Deus, tudo que ela fizer, que o Senhor possa estar com ela, ajudando, abençoando, fazendo prosperar, meu Deus.
Abençoa também a Dalva, meu Deus amado, que ela possa, Senhor, crescer a cada dia no conhecimento do Senhor e permanecer firme na tua presença. Nós agradecemos a ti, Senhor, pela vida da Dalva, que tem sido de grande ajuda neste lugar, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço também pela vida da Débora. Abençoa Débora, meu Deus, que ela tenha um futuro brilhante, meu Pai amado, que o Senhor possa usar ela onde ela estuda, meu Deus, quando for trabalhar, que o Senhor possa estar com ela em todos os caminhos. Guarda, livra de todo mal. Meu Deus, nós te agradecemos por essas vidas. O Senhor as plantou neste lugar, Senhor, que elas possam, meu Deus, a cada dia permanecer na tua presença e crescer em graça e em conhecimento de ti. E usa elas, meu Deus, para a tua glória. Dá, Senhor, o presente maior e melhor que o Senhor pode dar, porque o Senhor conhece o desejo do nosso coração e a necessidade também do nosso coração. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos por essas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar adorando a Deus com os cânticos. E você deve louvar a Deus. Também com teus dízimos, tuas ofertas. Nos ajude, irmão. Então traga a tua contribuição e certamente Deus te recompensará. É uma maneira também de estar adorando, glorificando a Deus com a tua oferta. Pode ser, irmãos, mais uma vez.
Glória a Deus. Nós vamos estar orando para a nossa irmã Ayara, vai nos trazer a palavra, chamar o esposo dela para orar para ela. Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor. Seja a Tua voz, ó Pai, falando em nós, para nós aqui, ó Pai, neste momento. E nossos corações possam ser abertos pelo Teu Espírito, ó Pai. E Ele venha nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, Pai. Que o Teu nome possa ser engrandecido e glorificado, Pai. Alcança cada coração aqui nesta noite, Pai. Que possamos sair daqui convictos, ó Pai, da Tua palavra, da Tua glória, do Teu poder, ó Pai. E que o Teu nome seja engrandecido. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você quiser aí abrir na sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, o capítulo 18 da palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas 6 versículos. É um texto bem conhecido, mas eu creio que o Senhor quer nos lembrar de algumas coisas, nos encorajar, e a sua palavra é especialista nisso, né? Porque ela penetra em locais onde nada mais pode, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim vamos até o número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Pode se assentar. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade. E foi interessante quando o Senhor me trouxe à memória este texto, recebe a escala. Fica com esse temor, essa preocupação, porque eu acho que a grande questão não é apenas eu falar alguma coisa concernente à palavra. Aquilo tem que fazer sentido na minha vida, para ser verdade, né? Em cada coisa que a gente disser, cada hino que a gente louvar, aquilo tem que primeiro falar dentro da gente. E quando os jovens foram ensaiar hoje, eu estava lá atrás, e eles começaram, eu só ouvi o toque inicial, né, da casa do oleiro. Eu falei, Deus, realmente, né, glória a Deus por todas as coisas. O autor desse texto que nós lemos, deste livro, é o profeta Jeremias. E esse livro, ele não está necessariamente em ordem cronológica, né? Então, por exemplo, o capítulo 1 aconteceu naquele tempo, 2 aquele, 3 e 4, não necessariamente, mas isso não perde, obviamente, o seu valor. Mas antes da gente entrar no texto em si, que é esse que nós lemos no capítulo 18, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo na época em que o Senhor fala aqui a Jeremias. Então os irmãos sabem que Davi teve um filho chamado Salomão. E os irmãos sabem que Salomão, ele fez um pedido para o Senhor que muitos não fizeram, né? Ele pediu a Deus sabedoria para lidar com aquele povo. Era uma grande responsabilidade. E o Senhor se agrada dessa oração. Porém, ao longo do tempo, a Bíblia vai nos mostrar que ele caiu.
E me lembrou um texto quando a Lloyd compartilhou que vai ser o tema da festividade do próximo fim de semana, né, no aniversário da igreja, que é aquele que cuida estar em pé. Tem que tomar cuidado, né? Então, ao longo do tempo, o Salomão ele começou a ser influenciado pelas esposas pagãs que ele começou a contrair matrimônio. Ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, contrariando as ordens do Senhor sobre casamento, lá em Deuteronômio, quando o Senhor vai dizer assim, vocês não vai se relacionar com mulheres estranhas, com pessoas de outra fé, de outro povo. E o alerta do Senhor não era nada mais, irmãos, além de cuidado. Como assim, cuidado da parte do Senhor? Ele conhece o coração do homem, ele conhece a estrutura do homem, né? Quando eu digo homem, eu digo do ser humano no geral. E o alerta era por conta da idolatria, porque esse povo prestava cultos a outros deuses que não o Deus verdadeiro. E aquele relacionamento, aquele matrimônio, obviamente, um vai ser influenciado pelo outro. Então, as práticas dessas mulheres estavam sendo trazidas de pouquinho em pouquinho para dentro do palácio de Salomão. E, por consequência, influenciar não só a vida dele, Salomão pessoa, como Salomão rei. Influenciando o rei Salomão, influenciava todo o povo. E a forma, né, de conduzir o povo. E Jeroboão, na época de Salomão, ele tinha os seus homens de confiança. Um desses homens tinha um filho chamado Jeroboão. E esse Jeroboão ele ficou revoltado com a forma, então, já de Salomão, já desviando, estava conduzindo o povo, estava cobrando impostos abusivos, diz a palavra. Então ele tenta uma forma de se revoltar contra o reino, não dá certo, ele foge, então ele vai se esconder no Egito. Morre então Salomão, e o filho dele, Roboão, são nomes semelhantes, mas dá para entender, né? Então, Roboão, que era filho de Salomão, reina no seu lugar. O que acontece? Os irmãos lembram que o povo de Deus foi separado nas tribos, eram 12 tribos. 10 tribos, as tribos se revoltaram, falando assim, bom, se Salomão conduziu o povo dessa forma, a gente teme então que o filho dele vai fazer a mesma coisa. E de fato, quando esse Jeroboão, que foi se esconder no Egito, ele vai tentar falar com Roboão, ele vai dizer assim, eu quero falar com você sobre as coisas que estão acontecendo. Ele fala assim, volta daqui 3 dias, se eu não me engano, depois a gente conversa. E ele vai pedir então conselhos. Ele pede conselho para os mais antigos, que trabalhavam para o seu pai Salomão, e ele fala, o que vocês acham? Eles falam assim, olha, abranda a sua palavra, vê a forma que você vai falar, não é bem assim que as coisas funcionam, revê a causa aí. Aí ele, tá bom, vou me aconselhar então com esses mais jovens aqui, vamos ver o que eles vão falar para mim. E aí os conselheiros mais jovens falaram assim, que nada, fala para eles que literalmente você vai caprichar nesse chicote, você vai fazer até mais que o teu pai fez. E ele então segue o conselho desses conselheiros mais jovens, e aí causa então a divisão do reino do norte com o reino do sul, e o reino do sul. O reino do norte então ficou com as 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. Então Jeroboão, esse que foi para o Egito, então ele reina sobre as 10 tribos, e Roboão, que era o filho de Salomão, reina então sobre as 2 tribos do sul, que chamadas Judá, que eram Judá e Benjamim. Então, na época que Jeremias exerceu o seu ministério, o mundo estava passando por algumas transformações, e 3 eram consideradas as potências da época: Assíria, Egito e Babilônia. Assíria e Egito, então, aos poucos foram perdendo a sua força, e a Babilônia estava em ascensão. Então, depois dessa divisão, as 10 tribos do norte depois foram levadas cativas pelo Império Assírio, e o reino do sul, as 2 tribos, estavam em declínio espiritual. E se eles não se arrependessem, eles passariam pelo mesmo que as tribos do norte estavam passando. E como a gente sabe, de fato, depois ele foi levado cativo para a Babilônia por 70 anos.
Então Jeremias é chamado nesse contexto. Qual era o declínio espiritual? Qual era o estado do povo? 2 exemplos de como o povo estava. Aí onde, no mesmo livro que nós lemos, no livro de Jeremias, por favor, abra o capítulo 1, o versículo de número 16. Diz assim: e eu pronunciarei, isso é o Senhor falando, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Jeremias capítulo 4, versículo de número 22. Esse era o estado do povo. Olha o Senhor falando: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, também em Jeremias, capítulo 13, versículos de 10 a 11. Nesse contexto aqui, o Senhor vai tratar com Jeremias por meio de um cinto de linho. Então ele vai falar para Jeremias: você vai lá, você vai comprar um cinto de linho, você não lava esse cinto e você fica usando ele. Usa. Depois de um tempo, o Senhor volta então a Jeremias e fala assim: agora você vai pegar esse cinto, você vai lá no rio, até o rio Eufrates, você vai colocar ele... Hoje está complicado, né, irmão? Você vai colocar ele num buraco, entre as pedras. Jeremias executou o que o Senhor falou. Depois ele volta lá, e aí o Senhor fala assim: vai lá e tira então de novo esse cinto. E aí, chegando lá, obviamente, ele estava estragado e já não servia mais. Então aí entra o versículo 10 e 11 que diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não me deram ouvidos. Então, perceba que este é o estado do povo, né? Quando ele diz ali: eu trouxe Israel e Judá, era o nome a qual se referia. Então as 10 tribos do norte passaram a se chamar Israel e as 2 tribos do sul, Judá. Então o Senhor elegeu o seu povo, escolheu o seu povo para andar com ele, para servir a ele, para prestar culto somente a ele. E esses 2 exemplos nos mostram como então o povo estava e o descontentamento da parte do Senhor com relação a este povo. Então, e o chamado de Jeremias? A Bíblia vai dizer que Jeremias, o seu chamado, que nós temos ciência, ele se deu aqui mesmo no livro de Jeremias, no capítulo 1, e é um texto bem citado, né? Ele nasceu por volta de 645, mais ou menos, anos antes de Cristo, e ele era contemporâneo de outros profetas que a Bíblia também fala, como Abacuque, Sofonias e alguns outros. Então, só que se a gente reparar, eu estava pensando, quando a Bíblia fala aqui do chamado de Jeremias, no capítulo 1, vai dizer assim no verso 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então parece que o chamado de Jeremias começa no capítulo 1, mas se a gente for isso, antes mesmo que Jeremias pudesse se entender por gente, saber quem era ele, Deus já tinha escolhido Jeremias, já tinha determinado um ministério muito, muito especial na vida dele, ainda no ventre materno. Diz que antes que saísse da madre, te consagrei ou santifiquei e te constituí profeta às nações. O que a gente já entende por aqui? O Senhor, a fonte suprema da vida, que estava conduzindo tudo, havia separado Jeremias para o seu chamado desde o ventre. Não é maravilhoso a gente pensar isso? Né? O Deus de detalhes, um Deus cuidadoso, um Deus que tem tudo planejado, desenhado, ele cuidando
de Jeremias. E aí ele vai responder, os irmãos sabem, ao chamado do Senhor, dizendo o quê? Eu sou uma criança e não sei falar. Eu achei interessante. A gente tem a impressão de que por dizer essa relutância de Jeremias, dá a entender que parece que ele se vê tão jovem, né, tão pequeno, às vezes tão diante de tanta coisa que ele, como participante ali daquele povo, devia estar vendo, né, porque ele estava inserido naquele povo, mas o Senhor, talvez medo, né, ele sabia como o povo era também, e o Senhor arremata dizendo: não digas, eu sou um menino, porque a todos quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é nesse verso que está a diferença, que faz com que as pessoas, eu, você, qualquer um de nós, possa cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Quando a Bíblia diz: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Esse é um cuidado importante que a gente tem que ter, que Jeremias ia ter. Ele foi corajoso, ele foi encorajado, aliás, ele foi guiado, ele foi direcionado pelo Senhor, porque as palavras do Senhor seriam postas na boca de Jeremias. Ele não falaria dele mesmo, não era a impressão dele, o que ele achava, o que ele pensava, o que ele acreditava, eram as palavras do Senhor. Os profetas tinham esse cuidado, né? Tanto que se você for ler qualquer um dos profetas, vai dizer: assim diz o Senhor, né? Então o Senhor vai instruir aqui Jeremias em como isso vai acontecer. Capítulo 1, versículos 17 e 19. Diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Tem outra tradução que vai dizer: eles vão tentar acabar com você, mas não conseguirão. Eu estou ao seu lado, diz o Senhor, e eu te livrarei. Ou seja, não seria fácil. E eu acho interessante o Deus que nos chama. Ele nos fala, ele fala com o seu povo, ele fala com o seu chamado. Ele fala: olha, não é fácil. E eu sempre digo que quando eu cheguei na Filadélfia, eu sempre ouvi uma palavra da parte de Deus, um cuidado realmente que se fale dessa forma. Sim, um encorajamento, Deus de milagres, Deus de provisão. Mas se os irmãos repararem, sempre teve uma palavra que diz assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então a gente vê a sinceridade, a transparência do Senhor. Mas ele vem sempre encorajando, como ele fez com Jeremias. Ele deixou claro: não vai ser fácil, Jeremias, mas eu estou com você, eu estou ao seu lado e eu vou te livrar. Então, perceba que esse conselho, essa fala do Senhor, na verdade, não era para... Esse cuidado de Deus não era para que Jeremias fosse falar a uma nação estranha. Não, Jeremias ia falar com o povo de Deus, com o povo do Senhor. Então Deus está falando de Jeremias: não vai ser fácil, mesmo sendo o meu povo, por conta de tudo aquilo que nós lemos, que a mente deles estava completamente corrompida, né? E esse povo então se levantaria e resistiria ao profeta levantado pelo Senhor, conforme diz a Bíblia, desde lá do útero da sua mãe. Então perceba como este povo realmente estava diferente. Então a gente viu o estado do povo, o chamado de Jeremias, e qual então seria a mensagem de Jeremias. Uma vez que Deus falou que onde você for, onde eu te mandar, você vai, e as minhas palavras eu vou colocar na tua boca, o que então Jeremias deveria falar? O livro vai estar repleto disso,
Mas eu vou ler apenas uma que diz, que está lá em Jeremias 4, versículo 3. Na minha tradução talvez seja um pouco diferente, mas diz assim: esta é a mensagem do Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Amoleçam a terra dura de seus corações, senão a boa semente vai ser desperdiçada entre os espinhos. Façam um novo trato com o Senhor, homens de Judá, moradores de Jerusalém. Mas deve ser um trato de purificar seus corações e seus pensamentos, em vez de simplesmente o seu corpo. Se vocês não fizerem isso, a minha ira vai arder sobre vocês até virarem cinza, por causa da maldade dos seus pecados, e ninguém será capaz de apagar esse fogo. Perceba que era uma mensagem forte, né? Mensagem dura. Mas, ao mesmo tempo, se a gente observar, tinha nessa mensagem a disposição do Senhor em perdoar. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo. E Ele é um Deus de amor. Então, tudo aquilo que nós lemos, que foram só 2 exemplos que o povo fazia, que adorava outros deuses, que se afastaram do Senhor, que não ligavam mais para Ele, havia uma esperança para eles, se eles se arrependessem dos seus pecados. Essa era a mensagem que Jeremias. Então nós chegamos no capítulo 18 que nós lemos. E aqui é interessante porque o Senhor falou que Ele falaria a sua palavra, tudo aquilo que o Senhor colocaria na boca dele. Então Ele vai falar assim para Jeremias: você desce na casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Então é nesse contexto que a gente vai falar. E quando a gente lê o capítulo 18, é descrita uma cena para a gente primeiro. E logo depois, o Senhor então vai explicar para o profeta o que é que ele está fazendo ali, o que é que ele está vendo e o que aquilo se aplica à mensagem que ele falaria para o povo. Vale dizer que os profetas, eles ouviam a voz de Deus, inclusive nos acontecimentos do dia a dia. Coisa simples, né? Por exemplo, Deus havia falado, como eu li, o cinto, né? Era um cinto, Deus falou, vai lá, compra o cinto, usa o cinto e tal. Agora aqui já era uma outra ocasião, vai lá na casa do oleiro. Então nós somos apresentados a 2 personagens interessantes desse texto. O primeiro deles que eu quero falar é o vaso de barro. Qual é a característica do barro? O barro por si só, se você pegar o barro, ele não tem valor nenhum. Então, primeira coisa, quando o barro entra na olaria, ele não tem valor nenhum. Ninguém quer comprar, ninguém quer ele, ninguém quer usar, não serve para nada. O barro não é objeto de desejo como o ouro, como o petróleo, como o diamante, por exemplo. Ninguém olha e fala, vou pegar aquele barro, vou pegar aquele montante, vou colocar lá no estante, vou decorar a minha casa. Ninguém fez isso, né? O padeiro, o médico, o advogado, nenhuma dessas profissões podem dar valor ao barro, a não ser o oleiro. Então é interessante a gente pensar que nessa figura que Jeremias vai ver, no qual o Senhor vai falar com ele, a figura do oleiro é extremamente importante. O barro, outra característica do barro é que o barro por si só ele é frágil. Ele não tem resistência, ele não é como o ferro, por exemplo. E prestando atenção nisso, que o barro não tem valor por si só, que ele não é resistente, ele não é forte por si mesmo, a gente pensa na nossa fragilidade e na nossa dependência do Senhor. O barro, ele só pode ser moldado enquanto ele está mole. Ele precisa estar mole. 2 Coríntios 2, 9 diz assim, Paulo, quando ele vai falar do espinho na carne, que ele ora ao Senhor, e aí o Senhor vai arrematar dizendo para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No final do 10, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Então a minha força, ela não vem porque eu sou forte, é porque a graça do Senhor me sustenta e essa graça me faz forte. Logo, o barro é moldado enquanto ele está mole. Isaías
outro profeta também vai escrever de uma forma bem clara isso que nós lemos em Jeremias 18, quando ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Então tudo que eu falar do barro, a Bíblia vai dizer como símbolo de barro, nós somos, assim somos nós, né? Outra característica é que o barro precisa do oleiro. Como eu falei, só o oleiro pode agregar valor ao barro. Só o oleiro pode pegar algo sem consistência e por meios de processos que só ele sabe, conhece, fazer daquele barro sem valor, sem forma, sem nada, algo forte e útil na presença dele. Coríntios também vai dizer: não que sejamos capazes por nós de pensar qualquer coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, irmãos, assim como o barro, ele pode tomar muitas formas diferentes, assim somos nós. Cada vida aqui é única, é um barrinho moldado pelo Senhor. Cada dia o Senhor vai nos moldando, cada dia o Senhor vai fazendo de nós, porque Ele tem um propósito específico para cada vida. É como um oleiro, nem tudo que Ele fizer vai ser uma jarra, nem tudo que Ele fizer vai ser um vaso, nem tudo que Ele fizer vai ser uma caneca, nem tudo que Ele fizer vai ser uma xícara, nem todos vão ter alça, nem todos vão ser altos, outros vão ser um pouquinho mais baixinho, outros vão ser um pouquinho maiorzinho, outros vai ser um pouquinho menorzinho, mas Ele sabe o propósito e a intenção que Ele está criando aquela peça e moldando aquele barro. Sabe qual é o problema na questão ainda do barro? É que muitas vezes nós, como barros, queremos ser um oleiro. Esse é o problema. Por isso que às vezes dói tanto. Nós vamos falar um pouquinho desse processo. Por isso que às vezes é tão difícil, tão puxado, tão doído, porque o barro, ele não resiste, ele está lá, ele é moldado. E o oleiro é que sabe como trabalhar. O problema é quando o barro quer ser o oleiro, quer dizer, não, essa orelhinha não é pra cá não. Então, acho que é melhor fazer do outro lado, é melhor puxar um pouco para cima, é melhor descer um pouquinho para baixo. Queremos ser o oleiro muitas vezes, queremos ter o controle sobre nossa vida e sobre tudo, decidir tudo e qualquer coisa sem a gente perguntar ao Senhor. Não queremos muitas vezes a interferência de Deus e achamos que conseguimos moldar a nossa vida e a nós mesmos sem o Senhor, seguindo o nosso próprio caminho. Não se esqueça que o povo, quando nós lemos ali um pouco antes no começo de Jeremias, do estado do povo, é porque eles queriam fazer do seu próprio jeito, seguindo o seu próprio coração, quando a Bíblia diz que o nosso coração é... Por isso que o Senhor precisa habitar dentro de nós, Ele precisa guiar a nossa vida, porque dá livre curso ao que a gente sente. Vai vendo onde é que a gente vai parar. Longe do Senhor, pensando coisas indevidas, tendo atitudes indevidas, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que eu preciso do Senhor. O barro precisa do oleiro. Como eu falei, ele chega lá, então ele vê o barro, mas ele também vê o oleiro. Qual é a função do oleiro? É o profissional que trabalha o barro com as mãos. Ele molda para criar objetos diversos, como eu falei, canecas e outros utensílios. E é uma das profissões mais antigas. O oleiro, eu achei isso extraordinário. Ele precisa ter habilidades manuais delicadas, então não é todo mundo, não é qualquer pessoa. E ele precisa ser alguém que molda de uma forma com simetria. Quando você pega um vaso, você não vai ver ele puxado para a direita, puxado. Você vai olhar e você fala, isso foi feito mesmo com a mão? Porque é tão perfeito, é tão alinhado, é tão simétrico, é de uma beleza extraordinária. É comum, então, que alguns objetos sejam diferentes uns dos outros, o que exige criatividade, então, do oleiro. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, da forma como ele está fazendo. E precisa de paciência e habilidade manual. Deus, Ele é longânimo. Deus tem coisas, é bem verdade, que o Senhor na Bíblia mostra que Ele tem pressa. Então, por exemplo,
Jó, sai daí que a cidade está em ruínas. Aí a mulher dele, olha, então tem coisa que o Senhor fala, vai, é agora. Mas tem coisa que o Senhor, ele vai e faz aqui, e acerta aqui. Ele não tem pressa, ele sabe o que ele está fazendo. O processo, o trabalho do oleiro é um processo de 7 fases. A primeira é a extração do barro. Ele vai até o local, e eu achei interessante essa definição, ele vai até o lamaçal. Te lembra alguma coisa essa palavra? Lamaçal? Ele retira a lama de lá, o barro de lá, também chamado como atoleiro. Ele começa a trabalhar lá mesmo onde ele pegou? Não, ele leva e ele ainda não põe dentro da olaria. Existe um espaço antes de chegar lá dentro que se chama, e é uma outra etapa, que se chama irrigação, que é quando o barro recebe água para tirar partes secas, para dar uma amolecida e dar ligamento ali naquela massa para a próxima etapa. E eu achei interessante no vídeo que eu vi o oleiro fazendo, até estava escrito assim embaixo que a água é sempre uma referência, um símbolo do Espírito Santo, né? Então é tirado aquele barro daquele lamaçal, é colocado aqui e vai sendo amolecidinho, vai colocando uma água aqui, né? O processo da água ele é importante. A terceira etapa é a limpeza. Quando o oleiro ele vai pegar o barro, que ele vai começar a amassar, detalhe que ele ainda não está tomando forma, tá? Ele está num processo aqui. Ele vai amassar o barro, ele estica e ele volta. E ele estica e amassa, ele faz assim, e estica e volta. E para que isso? O oleiro está examinando o barro para tirar o quê? Pedrinha, raízes, gravetos, lixinhos que estejam ali naquele barro. Então perceba que ele não vai colocar lá para já fazer o molde. Lembra que eu falei? Não precisa ter pressa, Deus não tem pressa, Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Então ele não vai tirar, porque aí imagina quando ele está formando barro, uma pedrinha, vou ter que começar tudo de novo. Aí vai, amassa, está fazendo um graveto, estragou meu barro. Não, tem uma ordem, tem um processo, tem um cuidado da parte do Senhor. Ele me lembrou muito o Salmo 139, quando diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa fase, são tirados os gravetos, os lixinhos e tudo mais. As bolhas de ar que ficam dentro da massa também são tiradas. Então, conforme ele vai amassando, né? Vai esticando. O quarta fase, aí sim vem a moldagem, que é quando o oleiro de fato coloca o barro naquela roda giratória. E aí ele vai coordenar com o pé a velocidade, porque nem sempre ele vai usar a mesma velocidade o tempo todo, ele vai acelerando, vai freando, vai fazendo de novo. Agora não, peraí, vou acertando aqui desse lado. É o oleiro que decide a forma que o vaso vai ter. O oleiro faz vasos mais altos, outros mais baixos, como eu disse, tudo de acordo com a sua vontade, tudo de acordo com a sua necessidade. E o barro não faz nada além de se deixar moldar naquilo que o oleiro quer. Um detalhe interessante que eu nunca tinha parado para pensar é que quando ele coloca um montante aqui assim, né, na roda. E por onde que os irmãos acham que ele começa? Por cima, pelo meio. Então ele faz um furo assim, ó, ele rasga e começa a moldar de dentro para fora. Durante essa fase, uma mão do oleiro fica dentro e a outra fica fora. E só quando a forma do vaso já está definida, então ele já sabe exatamente o tamanho, o jeito que ele quer, é que aí os excessos vão sendo tirados. Então ele vai pondo um detalhe aqui, vai tirando uma rebarbinha daqui, vai moldando de outra forma. E então a boca é finalizada. E essa modelagem ela é feita com água e com as mãos. O quinto é a secagem. Aí você pensa assim, o vaso já está pronto, já está moldado, já fez de tudo, bora usar o vaso? Não, existe um tempo de espera na prateleira,
para garantir que o vaso esteja seco o suficiente antes da próxima etapa. Aí você pensa assim, mas não é mais fácil? Então, terminou, já enfia logo na próxima etapa que é no forno? Não, porque ele precisa secar. Porque se ele entrar do jeito que ele está, ele vai desmanchar. Então o oleiro sabe como ele trabalha. Como eu já falei, parece até que ele está esquecido na prateleira lá, né? Mas eu imagino o oleiro. Está trabalhando aqui nesse vaso, mas está de olho naquele lá. Aquele lá eu coloquei às 3 horas. E aí o vaso parece que está lá esquecido, né? Mas eu estou aqui na prateleira. Passa um, sobe outro, vem outro. E o oleiro está de olho nele. Depois, por penúltimo passo, é o aquecimento. O vaso vai para o forno e passa por 3 etapas de aquecimento. Ele passa por 3 etapas de aquecimento. 3 etapas de aquecimento. A primeira até 200 graus. Chegou lá nos 200 graus, o oleiro olhou. Tá. Vai a próxima, de 300 a 600. Aí você pensa, acabou, chega. Não, tem a última, de 600 a 900. E é isso. Precisa dessa etapa para que o vaso fique purificado, para que o vaso fique estruturado. Agora, se você comparar antes dele entrar e depois, ele perdeu a cor antiga, ele ganhou uma nova cor. A estrutura dele, que quando ele pôs lá na prateleira, era mais ou menos, meio mole, assim, se pudesse o dedo furava. Agora ele já está um pouco mais resistente. Aí você fala, agora vai usar o vaso? Não, vai esperar mais um pouquinho. O oleiro tira ele do forno e vai colocar ele na prateleira mais um pouquinho, que é para o resfriamento. E esse tempo é o oleiro que vai determinar. E aí sim, ele está pronto e preparado para ser usado para a finalidade a qual ele foi feito. Resumindo, o que eu leio em Jeremias 18 é que Deus não nos descarta. Barro para qualquer pessoa pode não ter nada de útil, mas na visão do oleiro, ele pega um barro, ele olha, ele sabe o que ele vai fazer, ele já tem tudo na sua mente, ele sabe exatamente a etapa e o tempo de cada etapa para poder visualizar, executar e depois colocar aquele vaso para a sua utilidade. Então, para a gente aplicar isso, né? Esse texto de Jeremias, a primeira coisa, Deus não desiste de nós. Jeremias, que o Senhor, ele tinha uma palavra dura para aquele povo, mas se aquele povo se arrependesse, haveria perdão para os seus pecados. O Senhor, ele não desprezou aquele, no texto que lemos, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quer saber? Vou jogar esse barro fora, vou pegar esse outro aqui, vou descartar aquele. Com Deus não é assim. E a gente pode se alegrar com isso. Como Paulo fala, vou viver então do jeito que eu quero, já que Deus me perdoou? De forma nenhuma. Mas eu não posso me paralisar sabendo que, nossa, eu falhei. Mas eu tenho um Deus que quer me fazer de novo como um vaso nas mãos do oleiro. Tem esperança para nós, tem esperança para você. Não tem ninguém, irmãos, que a gente olha a vida daquela pessoa e fala assim, esse não tem jeito. Para Deus tem. Certamente você conhece alguém que tinha tudo para hoje nem vivo estar mais. Mas o oleiro pegou aquele vaso, amassou com paciência, forjou, formou, e hoje é um vaso nas mãos do Senhor. E isso é o que o Senhor faz nas nossas vidas. Não importa quanto tempo de cristão a gente tenha, se é recente, se é mais tempo, nós somos como barro nas mãos do oleiro. E o Senhor, ele tem prazer em dar utilidade para a nossa vida. E glória a Deus por isso. Mesmo que a falha, muitas vezes, seja por desânimo, seja por orgulho, às vezes a gente tem uma fase mais assim, ou como o próprio povo de Israel, eu sou autossuficiente. Eu lembro que na sexta-feira, o irmão Paulo teve a oportunidade de falar aqui, e ele falou um texto e ele disse assim, às vezes a gente olha para o povo e fala assim, mas eles faziam isso, será que a gente também não faz? Será que às vezes a gente também não pensa dessa forma? Será que a gente também não está quase caminhando olhando por essa forma? Mas mesmo assim, o Senhor tem esperança para nós, porque Ele não desiste de nós. Assim como Ele foi com o seu povo, Ele é conosco. Davi falhou, e muito. Pedro negou a Jesus 3 vezes.
mas houve esperança para eles. A vida deles, houve um momento em que os seus pés resvalaram. Mas eu creio, irmãos, que se hoje, talvez você entrou dizendo, eu sei que eu não estou cumprindo o propósito do Senhor na minha vida, há esperança. O oleiro não desiste de nós. O oleiro não jogou fora o vaso quebrado, recomeçou e fez dele um novo vaso. O segundo é que Deus não faz remendos. É interessante pensar nisso, né? Bom, dependendo ali, é só isso aqui, quer saber? Eu vou pegar um outro pedacinho aqui, eu vou colocar aqui, vou dar uma tapeada, né? Eu não me recordo agora se foi acredito que foi o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele conta um exemplo, e ele fala assim que vendia assim, vasos, e às vezes alguns estavam quebrados, e aí as pessoas passavam cera naquele vaso para fingir que era um vaso sem remendo. E as pessoas sabiam disso na época. Então, as pessoas quando iam comprar falavam assim, eu quero um vaso sem cera. Então aí diz que a partir daí veio a palavra sinceridade, né? Que é sem fingir, sem fazer uma coisa que não é. Então, perceba, Deus não faz dessa forma, Ele faz de novo. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Diz assim, Romanos 2, ou desprezas tu as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então o arrependimento nos faz ser feitos de novo na presença do Senhor. O arrependimento é o caminho para uma vida nova com Deus. A obra do oleiro, irmãos, ela é completa. É vida externa, interna, é mente, coração, é uma mudança completa. Deus não faz remendos, Ele não desiste de nós, Ele não faz remendos. E por último, Ele sabe como fazer. De tudo quanto a gente já leu acerca do povo de Deus, do pecado, quando a gente lê sobre o vaso, sobre o oleiro, uma coisa que a gente pode pensar, não há pecador que o Senhor não possa salvar. Para nós pode ser uma coisa absurda, mas eu creio que se uma pessoa se arrepende, o Senhor está de braços abertos, pronto para fazer essa vida um vaso precioso nas mãos dele. A questão é, a gente precisa deixar o Senhor trabalhar. No versículo 4 desse texto 18 que nós lemos, diz que o oleiro fez como bem pareceu aos seus olhos. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para você, para a igreja dele, para a obra dele. Não há problema nenhum, de repente, você tem algumas dúvidas, alguns questionamentos, e você chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou confuso a respeito disso, o Senhor pode me orientar, me explicar, eu não estou entendendo. E Ele é Deus, Ele vai falar da forma como ele apraz. O problema é a presunção e a arrogância de Israel, por exemplo, em acreditar que era autossuficiente e se esquecer do Senhor, que desde sempre estava com eles. Como eu já falei antes, o texto de Isaías diz, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e nós obras das Tuas mãos. Tem uma música que eu gosto bastante, eu conheci recentemente, ela é em inglês, mas a tradução dela diz assim, você já está num ponto de cansaço? Seu fardo está pesado? É difícil para carregar? Deixa eu te contar sobre o meu Jesus. Você sente um vazio? A vergonha te roubou tudo? Você está desesperado por uma cura no seu coração? Deixa eu te contar sobre o meu Jesus. Ele abre um caminho aonde não há. Ele levantou-se do seu túmulo. Não há um pecador que Ele não possa salvar. Deixa eu te contar sobre o meu Jesus. O seu amor é forte, a sua graça é gratuita. E a boa notícia é que eu sei que Ele pode fazer por você o que Ele fez por mim. Deixa eu te contar sobre o meu Jesus. E deixe o meu Jesus mudar a sua vida. Irmãos, quando eu ouvi esse louvor, eu me lembrei, eu falei, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu fiquei pensando a pessoa compondo esse hino. Deixa eu te contar sobre o meu Jesus.
e deixe o meu Jesus mudar a sua vida. Eu sempre falei aqui, sempre que eu tiver oportunidade eu vou dizer. A mãe de uma amiga, ela pertencia à igreja de Filadélfia, lá na Moça em Saída, e eu tinha o hábito de ficar, minha mãe e criança aqui na rua, né? Não era essa loucura que era essa rua aqui. Então toda quinta-feira ela passava aqui para ir para a igreja, e ela falava assim: vamos para a igreja? Ela falava assim: hoje não. Quinta-feira que vem ela falava: vamos para a igreja? Aí quinta-feira não, outra, quem sabe? Eu não sei precisar quantas quintas-feiras, mas eu vi, quando eu ouvi este louvor, através de um convite dela, era como se ela estivesse falando para mim: deixa eu te contar sobre o meu Jesus. Deixa o meu Jesus mudar a sua vida. Eu voltei, irmãos, lá naquela igrejinha, e eu falei: Jesus, o Senhor não mudou. Às vezes nós mudamos, às vezes nós como barros resistimos ao oleiro, mas Ele não mudou, diz a palavra. Ele é o mesmo. Ele era aquele convite que ela estava fazendo, ela estava sendo Jeremias, sendo boca de Deus. Hoje, olhando para trás, eu consigo ouvir Jesus me chamando através da vida daquela mulher. Deixa o meu Jesus mudar a sua vida. Deixa eu te contar sobre Ele. A Bíblia fala: vinde, exaltemos o nome santo do Senhor. Outro texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vejo que um vaso trabalhado nas mãos do Senhor, ele tem a alegria de falar para o outro: vamos comigo. Ou ele tem a alegria de convidar o outro. Ele tem a alegria de falar o que essa música fala. A boa notícia é que ele pode fazer por você o que ele fez por mim. Deixa eu te contar sobre ele. O nosso oleiro, irmãos, ele é incansável. A Bíblia diz que ele não dorme, ele não precisa, ele não se cansa. Ele é Deus, ele cuida de nós. Lembra da tua caminhada, quando você começou na caminhada com Cristo? Quando eu comecei na caminhada com Cristo, nós éramos como esse vaso. Aí você fala assim: mas Maiara, tantos anos se passaram. Sim, nós estamos na olaria do Senhor, e vamos estar na olaria do Senhor até o fim. O Senhor sempre vai parar uma aresta, acertar um detalhe, consertar alguma coisa. E se porventura você se quebrou na mão do oleiro, como diz o texto, tem jeito, tem esperança, porque coisa boa é, mesmo que a gente se quebrar, vai quebrar na mão do oleiro. A palavra vai dizer assim: a mão do Senhor tem misericórdia. Lá fora não tem, o inimigo não tem. Então coisa boa é estar sob os cuidados do oleiro. E para finalizar, Romanos 9 diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que nós possamos deixar Deus nos moldar sim, fazer de nós vasos de honra, daqueles que guardam o tesouro do Senhor no seu coração, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Coisa boa é quando Deus usa os seus vasos. Então que o Senhor nos permita, né, que nós também venhamos a permitir o Senhor ser moldados por Ele, para que Ele possa usar a cada um de nós. Eu queria chamar o Wesley aqui, por favor, o grupo de louvor. Ele cantou: tem circunstâncias que vão fazer o barro parar. O barro não quer mais orar, o barro não quer mais cantar, o barro não quer mais caminhar. Ainda assim, o oleiro quer fazer um vaso novo. O oleiro quer ajudar, o oleiro quer moldar, o oleiro ele está vendo lá na frente, ele quer usar, mas perto quero estar, junto do oleiro, irmãos. Fora da presença do Senhor não há caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você e eu, nós possamos louvar este hino e dizer ao Senhor: perto
eu quero estar. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Junto aos teus pés.
alguém gestante no nosso meio? Amém. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você vê que minha esposa está assim. Vamos orar. Como é o seu nome? Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes que nós somos valos. Tua palavra nos diz que Tu te lembra que nós somos pó. Alcança, meu Deus, essa vida, alcança essa vida que está sendo gerada, alcança este casal, alcança seu lar, Pai querido. Coloca as coisas no seu devido lugar. Nós ordenamos uma bênção para este feto. Nós ordenamos a vida. Nós declaramos que ela será uma vida vitoriosa. Alcança, meu Deus, a vitória, segundo o teu grande amor e graça. Abençoa, meu Deus, a nossa saída. Abençoa a nossa caminhada nessa semana. Livra-nos de todo mal. Abençoa teus filhos, trabalho da mão dos teus filhos, livra-nos do sanguinário, livra-nos do malfeitor, livra-nos, Senhor, e teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão, que seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço para a glória do teu nome. Aleluia. Estamos falando. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a consolação e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco, hoje, amanhã e para todos sempre.